muitos números. Vamos começar aqui a analisar por partes, principalmente essa vantagem que Flávio Bolsonaro foi tirando, até nesse cenário de segundo turno ele aparecer bem pouquinho na frente, mas numericamente à frente de Lula. E aí a gente tem situações também curiosas, porque se a gente observa só o primeiro turno, tem até o risco de Lula já ser eleito, né, nessa primeira fase da disputa, porque ele chega ali até a 47% dos votos. Se levar em conta só os válidos, ele deve ultrapassar 50 mais 1. Né? E indo para o segundo turno, aí a situação fica realmente imprevisível, pode dar tanto esquerda como direita. Sua visão, então, sobre esses números que a gente apresentou agora da nova pesquisa Atlas? Eu até acho, viu, Ítalo? Bom, está evidenciado que o Flávio Bolsonaro, digamos assim, com um tempo até mais curto do que se imaginava, está consolidado como aquela pessoa que está identificado pelo eleitor como o candidato do bolsonarismo, né? Isso seria fácil de prever que isso aconteceria com um tempo mais curto do que os outros, porque ele já traz o próprio sobrenome no nome. Então, isso facilita muito essa compreensão, você colar uma coisa a outra, que a gente tem um conjunto de eleitores, um conjunto expressivo de eleitores, né, Ítalo? Uma parcela expressiva, que é predisposta a votar no Bolsonaro. Quando está predisposta a votar no Bolsonaro, é nele ou em quem ele indicar. Na medida que ele indica o filho, isso foi imediatamente identificado. Então, isso deu rapidez a essa percepção da parte do eleitor. Eu acho que isso é que mostra, porque esse cenário de população, de eleitor dividido, isso está projetado desde sempre por todos os dois lados. O próprio Lula tem dito isso reiteradamente, inclusive em algumas declarações públicas, que a gente vai ter uma eleição, a gente vai ter uma repetição um pouco de 2022, vamos lembrar, foi uma vitória apertadíssima, né? De um ponto percentual a diferença do Lula para o Bolsonaro. Então, essa realidade ainda está mais ou menos. Então, na medida em que o candidato for definido, o candidato é esse, a chance de ele. E aí você tem como você disse, essa espécie de contradição apontada no primeiro turno. Eu acho que a essa altura eu gosto mais de olhar a pesquisa do primeiro turno. Porque a de segundo turno é aquela história, está tão distante, você vai jogando possibilidades, joga 1.000 possibilidades ali, como vê? Então, isso na cabeça do eleitor pode ser um pouco confuso. Com relação ao primeiro turno, não, ele sabe, vai lá e vai ter esse conjunto de opções aí, fica mais fácil de a gente entender. E a gente vê uma coisa muito clara, como a esquerda e o governo já têm definido, você não tem dúvida se é o Lula ou o Haddad, Lula não sei quem, o candidato é o Lula, já sabe. Então, tudo que há de depositável de voto nele já aparece, e aí por isso que é uma constância, inclusive, naqueles 45%, é onde ele fica no primeiro turno, em todas as simulações. E já na oposição tem essas possibilidades, tem a possibilidade de ser o Ratinho, de Ron Júnior, de ser o Caiado, de ser o Eduardo Leite, de ser do Zé Matada, esse Renan Santos, que está... Todo esse pessoal representa candidatura de oposição. Então, esses votos, evidentemente, numa projeção de segundo turno, tende a buscar um candidato de oposição. Nesse sentido, é que eu acho que a estratégia nesse momento do Flávio precisa dar uma ajustada, porque está comprando algumas brigas desnecessárias por conta de uma disposição de abarcar tudo e de exigir de todo mundo que vá na mesma linha. Então, está comprando briga com o PP em Santa Catarina, está comprando briga agora com o o governador do Distrito Federal, Ibanez, porque decidiu também lá ter chapa pura com a Michelle e a Bia Kicis. Está numa tensão com São Paulo agora, porque está tentando impor o vice, o Tarcísio, pelas informações que há hoje, disse que não vai aceitar essa imposição, não vai aceitar o nome indicado pelo PL, o candidato a vice, ele é quem indica, e a pesquisa mostrou aí que o Tarcísio tem moral, porque inclusive quando você faz a projeção de segundo turno, imaginando que essa projeção tenha valor absoluto, ele está melhor do que o próprio Flávio, e a gente sabe que ele tem mais possibilidade do que o Flávio, isso é muito evidente, de crescer para fora da bolha bolsonarista. Ele é, por exemplo, o candidato de preferência da Faria Lima. Faria Lima vai aceitar, possivelmente vai acabar aceitando o Flávio como candidato, mas gostaria que fosse o Tarcísio. Então, tem todas essas coisas por serem resolvidas. Então, Ítalo, eu acho que essa pesquisa específica, as que vierem nesse momento, elas ajustam a situação, uma nova realidade em que o nome de Flávio Bolsonaro está identificado pelo eleitor
como o nome do bolsonarismo, o candidato do Bolsonaro. O desafio dele a partir de agora, e aí por isso talvez justifique o que a gente discutiu antes dele tentando falar para fora da bolha, com linguagem neutra, essas coisas todas, e falando bem do carnaval, enfim, fazendo algumas coisas que talvez contrariem essa base radical, é, o desafio dele a partir de agora é começar a crescer para fora, é manter esse ritmo de crescimento nas próximas pesquisas, ou se estagnar, porque tem outro aspecto que precisa ser considerado, que isso tem sido dito pelo Lula, que é o seguinte: a campanha ainda não começou, e de fato não começou. E o Flávio, nessa perspectiva, começa com a base de rejeição muito alta, né? O Flávio não era, eu imagino, como candidato de oposição, como alguém que nunca foi gestor, como tem uma carreira política centrada no Rio de Janeiro, talvez não devesse começar com a base de rejeição quase igual à do Lula. Até melhorou porque já foi mais alta. Mas assim, é uma avaliação muito alta que ele vai ter que trabalhar para. E ele ainda não foi atacado, digamos assim, do ponto de vista de uma campanha eleitoral. Então, isso vai repercutir sobre o nome dele, ele vai estar blindado necessariamente diante do que está por vir. E a gente sabe que o Flávio tem algumas coisas por serem explicadas. Ele não entra absolutamente limpo na campanha. Então, assim, eu acho que esse cenário de agora, ele dá uma ajustada geral, já com algumas informações. Já havia certeza de que o candidato do governo era o Lula, não há dúvida. Agora, há certeza de que o candidato do bolsonarismo é o Flávio Bolsonaro. Claro que ainda pode mudar, até as convenções tem muito tempo para muita coisa acontecer. Mas, nesse momento, está definido que o candidato é ele, anunciado pelo próprio pai, Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Então, eu acho que agora acho que é um cenário que zera muita coisa e aí exige que ele parte para a segunda parte do plano. A segunda etapa do plano é exatamente começar a ganhar votos fora da bolha bolsonarista. É isso, são números que ajudam aí a ajustar rotas, a pensar estratégias, tem muitas questões internas a serem resolvidas também, tanto na esquerda como na direita, mas é esse o cenário do momento que reforça aí o acirramento entre Lula e Flávio Bolsonaro. Walter, valeu demais, já a gente volta a falar sobre política, 8h45, vou precisar falar sobre a tragédia